Muito bom. Então vamos lá, irmãos. Eu vou ler o texto aqui, tá? Que capítulo 3, versículos 14 ao 21, e depois a gente vai, como temos feito sempre, né? Versículo a versículo aqui, tentando entender um pouquinho de cada parte, para no final a gente, né, ter o fechamento aí de tudo aquilo que é essencial a gente aprender, tá bom? Vou ler aqui, acompanha aí. Bom, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bom. Essa é a segunda metade, né? A segunda parte do capítulo 3 dessa carta de Paulo, e a gente observa algumas coisas interessantes, né, para poder vermos aqui. Então, essa parte aqui, ele fala a respeito de uma oração, né? Uma segunda oração que Paulo faz nessa carta, e é uma oração agora diferente, é uma oração renovada, um pouco diferente daquela que a gente via, né? Que estava acontecendo ali no princípio, quando Paulo estava buscando, né, ali diante de Deus, que iluminasse a mente daqueles irmãos, para que eles pudessem compreender a nova vida que eles estavam vivendo e por que eles estavam vivendo aquela nova vida, tudo que foi feito para que eles pudessem se tornar um corpo em Cristo. Agora, essa outra oração é bem interessante, né? Porque ele já começa até com a mesma palavra da sessão anterior, por esta causa, e aí ele narra várias questões no capítulo 3, e agora ele, mais uma vez, ele agora coloca por esta causa, mas introduz aqui uma oração, profere uma oração aqui contando, né, várias questões aqui e com uma intenção, para que essa oração, né, alcançasse ali o coração daqueles irmãos ali. Então, a prece dele possui ali uma renovada força à luz de tudo aquilo que ele já tinha falado antes, tudo aquilo que ele tinha exposto antes. Agora, por isso que vem uma oração, né, como uma oração renovada, ela é diferente da outra. Primeiro, ele já tinha consciência da grandeza da graça, que dá vida aos mortos em pecados. Lembra lá do texto? Que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, olha a grandeza da graça de Deus em dar essa nova vida a essas pessoas que outrora estavam mortas. Segundo, a questão da consciência, né? Da unidade a qual tanto os judeus quanto os gentios eles foram trazidos de vários lugares, cada um, né, da sua religião ou da sua tradição, para se tornar um corpo e se tornar uma família. Ele tinha consciência desse ato de Deus e a consciência também do propósito de Deus, porque que Deus chamou e ajuntou todas essas pessoas, né? Então, havia um propósito maior de Deus e ele tinha uma compreensão aqui um pouco mais extensa, né, desse propósito de Deus na vida da igreja e do povo de Deus. Mas ele tinha uma motivação maior ainda ao fazer essa oração, que é justamente aquilo que nós vimos, né, no estudo passado, que ele tinha consciência da tentação que aqueles leitores estavam tendo de esmorecerem na fé, ao ver tudo aquilo que ele estava passando, e aí, né, se sentirem assim contristados e aí esmorecerem na fé, e aí ele então, tanto é que no final que nós vimos da lição passada, né, nesse próprio texto, ele renova ali a disposição daqueles irmãos, pedindo para que eles continuem, que eles pudessem se gloriar diante de tudo aquilo, porque não era um desastre, mas foi necessário que Paulo passasse por tudo aquilo,
para que eles pudessem ser beneficiados com esse evangelho, com essa palavra. E agora ele faz uma oração renovada diante de todo esse contexto, pedindo algo um pouco mais, né? Intercedendo por eles, para que eles alcançassem algo um pouco mais, para que pudessem continuar firmes na fé, firmes nessa caminhada, né? Então, é uma oração semelhante àquela do capítulo 1, né? Mas ela possui uma intensidade um pouquinho maior. E aí é o que a gente vai ver, né? A partir de agora, o que diz respeito a essas questões, tá bom? Então, vamos lá. O versículo ele diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. É uma expressão bem interessante aqui, a questão de joelho. Os judeus, eles tinham, né, esse costume de fazer essas orações, e as orações deles eram de pé, nas praças, era tal. Então, assim, era um costume muito grande deles fazerem isso. E embora, né, de joelho seja uma prática da igreja primitiva para cá, e nós hoje, mesmo, por exemplo, vimos muito essa questão de orar de joelho, naquela época também havia essa questão de orar de joelhos, né? E assim, quando eles oravam de joelho, né, ajoelhar-se para a oração era um sinal de profunda emoção, profundo fervor, né? Era uma oração mais poderosa, né? Parece assim, no sentido de eles estarem buscando e se derramando um pouco mais profundamente, né? Não aquela mais oração rotineira, mas oração um pouco mais específica. E a história, se a gente for ver alguma coisa no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que oraram de joelho. Por exemplo, Salomão, né, na dedicação do templo, ele se ajoelhou e orou ali consagrando. Então, era uma ocasião muito especial, ele estava muito emocionado e fez uma oração fervorosa ali também. Vemos que Estevão, quando estava prestes a ser morto ali, ajoelhado, ele orou, né, entregando o seu espírito ao Senhor, ele estava, né, assim, já vendo o céu, como diz o Russell Shedd, né, numa das palavras dele, antes dele falecer, ele já se sentia desmamando desse mundo e já entrando, né, num lugar maravilhoso. Então, ele se ajoelhou de uma forma tão maravilhosa, né, pôde fazer aquela oração e pedindo até que Deus não imputasse sobre aqueles homens o pecado de estar tirando a vida dele, mas ele via os céus abertos, né? E aí a gente vê o próprio Pedro também, diante daquela moça, ele se ajoelha na cama dela, né, no leito de morte ali, e ora, né, ali intensamente emocionado, fervoroso, e faz a sua oração ali para que a Tabita, né, pudesse voltar à vida. E a gente pode ver um exemplo maior também, o próprio Jesus, no último dia ali dele com os discípulos dele, quando foi orar no Getsemane, ajoelhado, ele orava agonizante. Aquele momento era um momento intenso para ele, e ele se ajoelhou e orou e buscou intensamente. Então, diante dessa questão, a gente observa, né, que quando Paulo ele enfatiza que ele estava orando de joelho, a gente pode compreender um pouquinho mais da intensidade, né, do desejo dele de que o seu pedido chegasse até o Senhor, e ele mesmo estava colocando o coração naquela oração. Né? O desejo dele para que a resposta viesse e os irmãos fossem beneficiados era muito grande. Né, ao ponto dele orar ali de joelho. Então, me ponho de joelho, né, diante do nosso Pai, né, diante do Pai, que é o Pai poderoso. E aí continua dizendo, né, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. É interessante também essa questão, né, de tomar o nome. Deus é o único, né, através de quem toda a paternidade existente recebe um significado e uma inspiração. Nós, como pais, nós nos inspiramos na paternidade de Deus, né? Então, por isso que Paulo, ele ora e aí tomando o nome de Deus, em nome, né, de Deus, orando a Deus, porque ele sabia que Deus era um Deus que tinha uma paternidade muito grande, e como aqueles irmãos agora se tornaram filhos dele, claro que Deus ia se preocupar e ia oferecer a eles aquilo que pudesse trazer um benefício maior para as suas vidas. Então, toma o nome, né, daquele que é único, que pode entender e que pode atender. Né? Então, sua paternidade é vista com perfeição, né, quando a gente olha para a paternidade de Deus. Por isso, os homens se dirigem a Ele. Ele é o Pai que responde, Ele é o Pai que realmente, assim,
quer, como eu disse, quer o melhor para os seus filhos. Ele é perfeito. O conceito de paternidade humana é muitíssimo enobrecido com essa comparação. Tá? Então, quando nós somos comparados, né, a nossa ação como pais, o próprio Jesus, ele coloca, né, qual que é o pai? Que se um filho não pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Pelo contrário, né, vai dar uma comida maravilhosa. Da mesma forma, o vosso Pai Celeste, ele vos dará aquilo que você necessita. Então, houve uma comparação que acaba enobrecendo aí a questão da nossa paternidade, da forma como nós agimos, né, como pais para o nosso filho. Agora, imagina Deus, aquele que é perfeito. Então, tudo o que de melhor sabemos a respeito da paternidade humana é válido, mas se amplia muito, muito, muito em grau, né, de infinitamente superior a Deus em sua relação conosco. Então, se um pai ama o seu filho e quer sempre dar o melhor para ele, faz todo o esforço para dar o melhor para esse filho, imagina Deus. Então, por isso que Paulo, ele ora, e ele ora a Deus, que é, né, o pai de toda a família, todos aqueles, né, que estão tanto no céu quanto na terra, aqueles que o próprio Deus remiu e aqueles que ele comprou, né, com o sangue de Cristo Jesus ali, esses aí estão na presença de Deus. Aqueles que já foram, já estão contemplando ali a beleza da santidade dele e as bênçãos. Aqueles que estão aqui estão sendo cuidados por ele, dirigidos por ele, e são todos filhos de Deus. E aí, a gente chega no versículo de número 16, que ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Paulo, ele não apenas orava para que Deus desse tesouros, né, as bênçãos dele aí, para derramasse bênçãos sobre a vida das pessoas, mas que ele desse segundo a riqueza dele, não só aquilo que era necessário, né? Hoje a gente entende um pouco mais sobre a questão das bênçãos comuns e bênçãos especiais. Bênção comum é aquela que Deus dá para todo mundo. A gente sempre fala, né? Fala, o sol nasce para todo mundo, a chuva cai para todo mundo, Deus providencia, né, emprego, aí capacitando as pessoas para que possam ter emprego, tal, tantas outras coisas. Agora, e as bênçãos que são segundo a riqueza de Deus? E essa riqueza é tamanha que a gente não consegue nem compreender, né? Os filhos de Deus recebem essas bênçãos que são ricas e que vêm do próprio Deus. Então, Paulo, ele ora, né, a Deus para que Deus possa conceder aquilo que é rico, não aquilo que é superficial, aquilo que todo mundo pode experimentar, mas é algo que aqueles que são filhos de Deus podem experimentar mais profundamente. E assim, ele ora a Deus, porque Deus é o Deus que dá sem limite, né? O versículo diz aqui, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então, Paulo pede para Deus que seja a riqueza de Deus, porque a riqueza dele é enorme. A riqueza de Deus é incomparável, né, com qualquer rico que há desse mundo, qualquer um que tenha suas posses, que tenha as suas riquezas, né? De Deus, ela é grande, ela é maior, ela é incomparável, ela é infinita. E as riquezas de Deus também são da sua própria natureza. Então, Deus, ele nos dá aquilo que é dele mesmo. Às vezes, nós como pais, nós damos, não aquilo que muitas vezes vem de nós, mas aquilo que nós conseguimos comprar com dinheiro, que a gente consegue, né, buscar em uma outra pessoa para que possa oferecer aos nossos filhos, mas Deus não. Deus dá daquilo que vem dele mesmo, e a riqueza dele é grande, já porque isso faz parte da natureza dele. E aqui interessante que o primeiro dom que Paulo requer, né, de Deus para esses filhos deles ali é força, né? Uma força que possa habilitar esses irmãos que agora já têm um entendimento de como foi o processo deles saírem do estado que eles estavam de mortos e passar para vivos, e fazer parte agora de um povo de Deus, e um povo que tem um propósito, e o propósito é glorificar a Deus. Esse povo precisa continuar na caminhada, precisa permanecer firme. E como que vai permanecer firme? Segundo o poder de Deus que nos habilita. Porque por nós mesmos, né, por eles mesmos ali, eles não conseguiriam andar. Era preciso que Deus revestisse ali de poder para que eles pudessem estar hábeis para continuar, né? Então,
só iam continuar a ficar firme em Cristo se fosse dado esse poder, né? Só iam conseguir viver e trabalhar para Ele se fosse revestido, habilitados com esse poder. E esse é o pedido de Paulo nessa oração para esses irmãos que agora já têm um certo entendimento, mas que agora precisariam continuar firme, baseado em tudo aquilo que eles já sabiam, né? Esta oração fala mais sobre os meios, que é a força, né, que nos ajuda ali, e a esfera da operação desse poder, né? Então, de onde que vem esse poder para a gente poder continuar? Vem de Deus. E aonde que ele opera? Opera no homem interior, ali dentro, né, de todo o ser do homem, do coração do homem, agindo de dentro para fora. A esfera onde esse poder, né, ele trabalha é de dentro para fora, habilitando todo o homem. Então, afeta um núcleo central da personalidade, onde o espírito procura fazer sua habitação e, a partir daí, transforma toda a vida do ser humano. Então, é a mente, é o pensamento, é a disposição, é o coração, né? É a alma, é lá dentro, onde a gente não consegue enxergar, mas que é o núcleo de toda a nossa personalidade, de todo o nosso ser. É de dentro para fora. E Paulo, ele deseja, né, que esse poder possa estar revestindo todos aqueles que pertencem a essa família, a família de Cristo. Por isso ele ora especificamente a esses irmãos, para que Deus pudesse ali estar concedendo a eles. E aí, olha só, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ok? É um poder que vem de Deus, né? Só que esse poder não é um poder que simplesmente vem e vai. É um poder que habita. A habitação de Cristo no coração e o fortalecimento pelo Espírito vindo ao homem interior são experiências que se completam. Então, Cristo tem que habitar e a gente se sentir fortalecido. Essas duas coisas, elas trabalham juntos e uma depende da outra, claro, né? Se Cristo está em nós, obviamente o seu Espírito vem. E se o Espírito dele está em nós também, então ali nós somos fortalecidos e conseguimos caminhar, né? E desenvolver para aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Não é uma habitação temporária, Cristo vem habitar, ele não está passando, é uma habitação eterna, né? Então, ele sempre vai habitar nos corações daqueles que o temem e o buscam, né? Então, não unicamente uma visitação, tá bom? E a fé é o requisito da parte do homem, para que ele venha entrar com toda a plenitude de bênção que sua presença pode oferecer. E aí a gente vai lá em Apocalipse 3:20, diz, o Senhor Jesus mesmo diz, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, e aí vem a ação do homem, né? Um passo de fé, de abrir para Jesus entrar, ele diz que ele vai entrar e vai cear com ele, ou seja, vai derramar bênçãos sem medidas, vai fortalecer, vai, né, dar vida, vai dar alegria para aquele que abrir. E esse é o desejo de Paulo, que esses irmãos fossem ali, então, tivessem, né, no seu coração ali a habitação de Cristo, para que esse poder que vem de Deus pudesse não apenas passar por eles, mas habitar nas suas vidas. E aí, sim, eles poderiam experimentar das coisas que próprias, né, dos filhos de Deus e prosseguir, né, verdadeiramente nessa caminhada, principalmente diante de tudo aquilo que eles já tinham compreendido, né? Então, era preciso permanecer e continuar. As raízes do caráter cristão devem ser aprofundadas e alicerçadas em amor. Tá? Então, era preciso que Cristo habitasse, né, no coração, viesse o poder de Deus, né, e Cristo habitasse nesse coração, e aí o Espírito também viesse e transformasse essa vida aí, e essa transformação é uma transformação profunda, é lá na raiz, né? Então é de dentro, lá de baixo para cima, que quando a raiz é fortalecida, o restante da árvore também é. Se a raiz apodrece, a árvore toda cai também. Então era preciso que o coração deles, né, fossem alicerçados ali em Cristo. Se não há amor, o Espírito de Cristo não está presente e por isso não pode haver entendimento. O Espírito, né, trabalha para tecer aquele amor em todo o contexto da vida. Tá? Então,
é a questão do caráter, né? Então, é o Espírito que molda o nosso caráter. E aí, um caráter moldado, segundo o padrão de Cristo, ele vai se fortalecer nesse padrão, nesse caráter. Por isso que Paulo, ele ora, e um dos pedidos dele, né, que ele coloca aí, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, qual o comprimento e a altura e a profundidade. Então, a partir do momento em que esse Espírito em nós abre o nosso coração e nos dá entendimento, a gente vai poder compreender várias coisas, né? E aqui Paulo ele não especifica, né, muito bem o que ele quer dizer com largura, comprimento, profundidade, mas quer dizer que é um todo, é algo completo, é em todos os aspectos, né? A gente olha para um lado, para o outro, você pode buscar, né, o entendimento daquilo que vem de Deus em todos os sentidos, todas as direções, e você vai encontrar quando Cristo habitar em nós. E aí a habitação dele vai fazer com que, né, por meio do Espírito, nós sejamos fortalecidos, trabalhados, moldados, e aí vai abrir a mente para que a gente possa compreender todas as coisas nas regiões celestiais. Porque o Espírito de Deus vai testificar ali com o nosso próprio espírito. Por isso que o versículo 16 fala, né, que trabalha no homem interior. Então, se trabalha no homem interior, é de dentro para fora. E é algo espiritual, que a gente só consegue compreender a partir do momento que o Espírito revela a nós. E aí o versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, olha, né, a oração de Paulo, para que o poder de Deus viesse sobre a vida cada um daqueles crentes, né, aqueles irmãos. Cristo viesse morar no coração deles. E aí o trabalho que o Espírito iria fazer nos seus corações ia trazer entendimento. Agora, um entendimento não mais como ele vinha narrando antes, para descobrir, né, a maravilha que foi para eles poderem se tornarem família de Deus, mas agora ter um entendimento para continuar nessa família e cumprir o propósito que Deus tinha para as suas vidas, né? E aí por isso que ele coloca para nós aqui, o amor de Cristo é infinitamente maior do que o homem é capaz de compreender ou imaginar. Então, quando esse amor, né, entra na nossa vida, ele transforma e ele faz com que a gente consiga entender, né, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E aí, como que a gente conhece esse amor de Cristo? É um amor que é superior ao conhecimento, mesmo ao conhecimento espiritual. A gente não vai compreender. Algumas pessoas são críticas, né, quando no que diz respeito a um cântico que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Então, as pessoas falam: não, eu sei sim. Será? Você sabe? A gente sabe historicamente que Jesus sofreu, ele, né, padeceu ali, mas a gente não tem um conhecimento realmente assim da dimensão desse amor de Cristo. O que nós compreendemos é fruto de um pouquinho do amor de Deus que a gente compreende na nossa vida, né? Que a gente se sente amado por Ele e a gente compreende um pouquinho. Mas o amor dele é mais do que isso que a gente compreende, intelectualmente e até espiritualmente. Tanto é que a gente só vai entender e desfrutar desse amor pleno quando nós estivermos na presença de Deus, né? Então, esse amor de Deus, ele excede todo o entendimento aí, né? Mas ele age em nós, e o que a gente tem que fazer é desfrutar desse agir dele na nossa vida. Esse amor é expresso na experiência, tá? Na experiência do dia a dia ali. Por exemplo, tristezas e alegrias. Alguém consegue sentir o amor de Deus quando está triste, quando está passando por dificuldade ou quando está alegre? Pois é. Mas essa é a melhor oportunidade para a gente parar um pouco e refletir sobre o amor de Deus. Quando estamos tristes ou quando estamos alegres. Quando nós estamos com sofrimentos e com tribulações também. E quando nós estamos passando por caminhos que é profundo demais para a mente da gente. A gente não consegue entender. Então, são nesses pontos, né, nessas experiências, nessas vivências, que a gente pode ali experimentar um pouquinho do amor de Deus, né, na nossa vida. São coisas que muitas vezes a gente faz e que a gente fala: nossa, eu não mereço perdão. E de repente a palavra de Deus diz: não, mas Deus te perdoa.
né? São coisas que muitas vezes nós não merecemos e, de repente, Deus entrega, né, de mão beijadas para nós. Então, ou situações que a gente não está nem compreendendo tudo aquilo, de repente a gente chega no final dela e chega lá e vence tudo aquilo sem compreender tudo isso, foi porque o amor de Deus nos acompanhou. O amor de Deus é que nos guiou, né, a toda essa vitória, e essas experiências que nós passamos, nós precisamos ali tentar entender, descobrir ou desfrutar um pouco do amor de Deus. A gente não vai compreender, mas é preciso se deixar, né, se abrir para experimentar esse amor de Deus nas nossas vidas. A busca aqui, então, é pela habitação plena, não apenas uma parte da natureza ou do dom de Deus, né? Deus, como nós já conhecemos, Deus é infinitamente gracioso, glorioso, poderoso. E o que Paulo está pedindo aqui é que esse Deus viesse, né, habitar na vida dessas pessoas e o seu poder fosse derramado na vida dessas pessoas. E esse poder, né, pudesse habilitar todos, né, que pudesse caminhar segundo a vontade de Deus, né? Então, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, o alvo para o indivíduo e para o corpo atingir não deve ser menor do que a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, por isso que na nossa caminhada, nós precisamos nos dedicar diariamente, né? Uma vida de buscar a presença de Deus, buscar o conhecimento dele, a intimidade com ele, para que a gente possa experimentar ali tudo aquilo que é a grandeza de Cristo, chegar à estatura dele, do conhecimento e da santidade e da plenitude dele. E tudo isso só vai acontecer quando nós formos dirigidos, né, e capacitados, habilitados pelo poder que Deus vai derramando sobre as nossas vidas. E esse poder, ele vai derramando. E nós precisamos, a cada dia, como Paulo fez aqui com esses irmãos intercedendo, buscar sempre. Porque aí nós vamos estar cada vez mais cheios desse poder do próprio Deus. E aí, no versículo de número 20, ele, encerrando aqui a oração dele, né, ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo aqui, ele, né, abre a mente, né, das pessoas para poder compreender a grandeza da pessoa com quem ele está falando, a quem ele está pedindo, né? E o que ele espera realmente dessa pessoa, né? Que é o Deus que é poderoso para fazer tudo. Então, frequentemente acontece aí com Paulo que a intercessão surge do louvor. Ele está louvando e aí ele intercede. Mas aqui também leva ao louvor. A intercessão não só surgiu do louvor, mas a intercessão dele levou a ele a louvar. Então, ele não só pediu, intercedeu, mas só que aí ele, né, descansou, confiou. Isso gerou uma confiança muito grande nele ao olhar e ver aquele que é quem é a pessoa, né, a quem ele está se referindo, pedindo, intercedendo. É o Deus que é poderoso, né? Então, devido a todo esse pensamento dele aí, ele faz isso com fé, né? Reconhece que não há limite para o poder de Deus, né? Por quê? Porque é o poder o qual Deus opera em nós. Tá? Então, assim, aquele que é poderoso para fazer o quê? Olha só, se ele já fez todas essas coisas, né, para nos resgatar com grande poder, ele continua. Deus não é o Deus só que fez, né, mas é o Deus que continua fazendo. É um Deus que é poderoso para poder fazer. Se nós achamos grande, e aqui ele estava, né, levando os irmãos a refletir sobre isso, vocês acharam grande aquilo tudo que Deus fez para poder tornar vocês um povo com ele, tornar vocês como filho dele? Imagina aquilo que ele pode fazer ainda. E ele vai fazer, né? Então, é preciso buscar, né, esse poder aí, um poder que é sem limite. É o poder o qual Deus opera em nós. E aí, o que mais? Está presente nas vidas dos homens em que Cristo habita. É um poder que já está aí.
e que opera em nós. Nós precisamos, é claro, deixar, né, buscar o espaço para que esse poder possa agir nas nossas vidas, né? E aí Deus possa até transbordar desse poder, né? Está sempre nos dando mais e mais poder, nos habilitando cada vez mais naquilo que nós precisamos ser habilitados. Então, está presente quando o Espírito Santo opera no homem interior, dando-lhe energia. Então, aquele que é poderoso para fazer, ele vai fazer, né? Aquele que é poderoso para fazer, ele faz, porque é o poder que ele faz, né, vem aplicando na nossa vida, está presente na vida daqueles que Cristo habita, e também, né, está presente porque o Espírito Santo, que é o poder de Deus, habita em nós. Então, ele está presente em nós para operar nas nossas vidas. E aí, o que ele fala? Depois de reconhecer, né, aquele que tem todo o poder, ele diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, depois dele fazer a intercessão, e aí ele interceder ali, né, por aqueles irmãos ali, intercedendo, né, por eles, pedindo poder, e aí mostrar a quem ele está pedindo esse poder e mostrar como que esse poder tem operado, né, já nas nossas vidas, ele exalta. Ele diz, a ele que seja toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Então, tal como na maioria das doxologias de Paulo, no momento de louvor dele ali, ele diz que a glória é devida a Deus, através do quê? De toda a eternidade. Não é só naquele momentinho que muitas vezes a gente sentiu ali uma dádiva dele. Não, o poder dele opera em nós infinitamente, né? Não para de operar. Então, e a cada dia nós estamos recebendo graça, dádiva. Já que é assim, então é todo dia, todo instante que nós devemos glorificar o nome dele. Então, o nome dele é glorificado toda vez, né? Todos os dias, eternamente. E aí, olha só, aonde que é glorificado? Na igreja, que é a esfera da operação do propósito de Deus sobre a terra, e o qual proclama a uniforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais. Olha só, aonde que o nome de Deus é glorificado. Vamos ver aqui, né, que o tema, né, do livro aqui é justamente os propósitos de Deus em Cristo Jesus para com a sua igreja. Então, essa operação do propósito de Deus, ela acontece aqui, através de Cristo, através do seu poder, mas é aqui na igreja que esse poder está sendo operado. Então, esta igreja é que vai glorificar esse Deus, por esse poder que ele está manifestando na vida de cada um, né? Então, essa igreja vai glorificar e vai levar, conforme vimos no estudo anterior, os anjos a glorificarem também. Porque a partir do momento em que a igreja, né, ela vai se abrindo e Deus vai operando, e a igreja vai operando através da proclamação, os anjos também vão tomando conhecimento desse poder de Deus, desse propósito de Deus, dessa sabedoria de Deus, e vai glorificando ele lá também. Então, por isso que essa glorificação, ela é eterna. Ela não se diz, não se restringe unicamente à terra aqui, mas aqueles também, né, os anjos que habitam na presença de Deus ali, glorificam esse próprio Deus. E também em Cristo Jesus, porque é propósito de Deus em Cristo, né, que todas essas coisas acontecem, né? Então, esse é o tema que Paulo trabalha, desculpa, né? Esse é o tema que Paulo trabalha, que é o propósito de Deus em Cristo, na pessoa de Cristo, para realizar todas essas coisas. Então, quando Cristo é glorificado, Deus é glorificado. Então, por isso que todo louvor, toda honra, toda glória a Cristo, que aí, é claro, a Deus eternamente, né? Então, Deus é glorificado quando a sua igreja glorifica, mas quando também, através de Cristo, a igreja, né, glorifica Deus e o próprio Pai, né, é glorificado em tudo aquilo que o Filho, né, veio fazer, e isso fica bem claro, né, quando o próprio Jesus salva, né, as pessoas o aceitam ali, né, aceitam o seu convite e é resgatado para a presença de Deus e tem ali uma comunhão com Deus e passa a glorificar a Deus. Okay? Então, a glória de Deus é a mais gloriosa vista na graça, é mais gloriosa vista, né, na graça de unir suas criaturas pecadoras a seu Filho.
Filho eterno, e que leva a igreja a render incessante glória a Deus. Apocalipse capítulo 21 ele fala, né? O noivo e a noiva vêm, né? Então, a noiva redimida e o seu redentor vêm, e todos esses vêm que dar glórias a Deus. Então, a noiva dá glória, né? Rende glórias ao seu redentor e juntos rendem glória ao próprio Deus. Então, a Deus seja a glória eternamente. Então, veja aqui que Paulo ele coloca para nós. O que a gente pode concluir? Que o objetivo final desta oração é para que o poder que mudou totalmente a posição deles diante de Deus possa agora agir neles de forma crescente, até que a intenção plena de Deus seja realizada. Então, veja como que se chega no resumo, né? Vamos voltar mais uma vez aqui. Primeira oração era para que eles pudessem, a mente deles pudesse ser iluminadas e eles pudessem compreender a riqueza da glória do chamamento deles se tornarem filhos de Deus. E esse segundo, que diante de tudo aquilo que eles já conhecem, eles pudessem continuar agora, né? Continuar crescendo. Agora eles já estão despertados para essa verdade, agora eles possam crescer nessa verdade, alicerçados nelas. E não esmorecer. Vamos lembrar aqui que uma das motivações dessa oração é porque eles estavam ali sendo tentados a esmorecer, a desistir. E Paulo, não, vocês têm que continuar. E faz essa oração. E eles só vão continuar se o poder de Deus estiver na vida deles e esse poder fortalecer cada um, né? De forma que eles possam crescer e se tornar arraigados ali na palavra de Deus. Então, a realização plena desse propósito tão incrível para o homem redundará na manifestação da glória infinita para Deus por meio da igreja, e isso será também o meio de exposição de todas as glórias de Cristo. Olha que maravilha, né? Como que Deus é o Deus que ele projeta todas as coisas de uma forma maravilhosa, né? E tudo isso, assim, ele fez para que a gente pudesse chegar diante dele e falar: "O Senhor é maravilhoso, é poderoso, o Senhor é inteligente, olha o seu propósito, olha tudo que o Senhor fez, de forma maravilhosa, né, para poder tirar a gente de uma situação, colocar em outra e a gente poder estar na tua presença, é maravilhoso demais." Então, tudo isso porque o propósito dele é para que nós pudéssemos ser redimidos e poder, então, estar na presença dele, glorificando o nome dele. Tudo é para a glória de Deus. Bom, então essa foi a intenção de Paulo ao fazer essa oração, o propósito dele, e eu tenho certeza que, né, tanto aqueles irmãos puderam compreender, como hoje também a gente pode compreender, né, que nós precisamos do poder de Deus para continuar nesse mesmo chamado, né, vivendo dentro desse mesmo chamado, o chamado de Deus, e aí chegar no final, poder glorificar a Deus. Vamos lembrar que a igreja glorifica a Deus aqui na terra e vai chegar lá na eternidade continuando glorificar a Deus por tudo aquilo que ele é, principalmente diante daquilo que ele tem feito também. Tá bom? Então é isso, nossa lição de hoje, né, falou a respeito dessas questões, e aí vamos ver aí o que cada um tem aí a compartilhar conosco, se alguém deseja compartilhar algo.